Está ali também. Arilene, tem mais aqui. Marcelo, que foi embora. Tem mais alguém que está pela primeira vez aqui cooperando conosco? Como vamos receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Se não tiver ministério, fique com a gente, que é só vitória. Glória a Deus. Vou pôr o nome de vocês aqui nesta caixa, que nós vamos orar pela vida de vocês lá no Monte da Luz. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Cumprimentando a igreja na paz do Senhor, louvo a Deus pela minha família, pela minha filha, meus netos, pelos meus pastores que aqui estão, por vocês que aqui estão, e por todos que estão na nave, e por todos que vão ouvir essa mensagem de longe ou de perto. Já se sinta agraciado pelo agraciador que se chama Jesus de Nazaré, aquele que não nasceu em Nazaré, mas é chamado de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Todos nós sabemos. Belém significa em hebraico casa do pão, em aramaico casa da carne. E ele disse: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então tome posse destas palavras e faça com que Cristo more em seu coração, o Espírito dele faça morada em seu coração a partir desde antes e agora, permaneça para todo e sempre. E quem acredita dá glória a Deus. E a palavra se encontra segundo o apóstolo e também evangelista Mateus, no seu capítulo 20 e versículo 1, e o título é a parábola dos trabalhadores da vinha. Você também é um trabalhador desta vinha, desta obra. Você foi dito aqui com a sua partilha, com a sua oferta, com a sua generosidade, com a sua dedicação. Esta obra cresce cada dia mais se você fizer com amor, carinho e dedicação. Todos encontraram? Vou pedir para o nosso pastor ler essa mensagem. Tá. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 8. Amém, igreja? Que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos, sem fazer nada na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Versículo 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos, sem fazer nada, todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou, arrumou emprego. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Obrigado. Essas são palavras que salvam quem vive elas. Em algumas Bíblias elas vão estar dessa maneira. Significa que é o próprio Deus falando conosco na terra. É o Cristo que é o Deus, né? É o Deus Filho.
ele que falou estas palavras, ele que comparou o reino do céu semelhante, o rei que é ele, semelhante a um pai de família. E ele deu a dica como chegaremos a ele e como entraremos no céu junto com ele. Ele contratou esses trabalhadores, mas nós sabemos que lá no final, alguns deles vão indagar o mestre, por causa que o mestre começou a pagar por aqueles que chegaram, vamos supor, meus amados, que era até 5 da tarde, e teve deles que entrou na vinha 4 da tarde, vamos dizer 16 horas, trabalhou apenas 1 hora, e aqueles que tinham entrado 7 da manhã, trabalharam muito mais, né? Então, quando chamou os últimos para o pagamento, no fim do dia, eles ficaram ansiosos, porque eles imaginaram, olha, deu essa quantia para esses que chegaram agora, para mim com certeza vai dar muito mais, né? Vai dar 5 vezes mais ou até mais do que isso. Isso é o pensamento deles. Mas da mesma forma que Jesus, aquele trabalhador, aquele doutor da vinha, pagou 1 denário para aquele que chegou por último, e aquele que chegou primeiro recebeu o mesmo valor. Isso significa, o pastor Antenor tem 30 anos na obra, a missionária e a pastora Penha tem disso aí a mais, né? Mas você que chegou hoje aqui, dedicado a se entregar a esse mestre, e vai viver esta santa palavra, você terá o mesmo valor que eles. É assim que Jesus nos trata, é dessa maneira que Ele quer que nós sejamos viventes na terra. Seja esperto na terra dos viventes, mas vivendo a palavra do mestre. Não confunda libertinagem com liberdade. Deus nos dá liberdade para nós chegarmos a Ele e permanecer junto dEle. E a libertinagem é quem tira o homem do caminho da salvação, porque ele acha que liberdade é libertinagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Não seja esses que vai ficar murmurando, mas ele chegou 9 da manhã, vai receber o mesmo que eu entrei 7 da manhã, ele entrou meio-dia. Quando fala da hora sexta, era meio-dia, que lá a hora se contava das 6 da manhã às 6 da tarde, nessa época que a Bíblia foi escrita. Então a hora sexta era meio-dia, é como aquela mulher do poço, Jesus já estava esperando por ela, meio-dia, um sol escaldante. Quem é do Nordeste conhece muito bem, e lá é mais quente do que o Nordeste, e ela ia essa hora, porque ela sabia que neste horário não tinha ninguém para importuná-la, porque o povo já sabia a vida dela, como ela vivia e quem ela era, e por isso ela ia no sol escaldante, o sol derretendo a moleira do sujeito. Mas foi nesta hora que Jesus sabia que ela chegaria, e ali ele já esperava por ela, e ali ele fez aquela indagação que todos já conhecemos, e ela retrucou dizendo: tu não és da minha tribo, não és da minha terra, e a nossa descendência não se fala, e por que estás pedindo água para mim? E Jesus falou: mulher, se tu soubesse quem te pediria água, tu não negava, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede. E a água que ele falava é essa aqui, meus amados. Ele próprio, que é a própria palavra, ele próprio queria derramar sobre ela a água viva, o sopro de vida, a sua palavra, o Espírito Santo dele, que está jorrando as graças, bênção, milagres e prodígio nesta casa, nesta noite. Vá se alegrando e vá dizendo: sim, eu quero ser como esta mulher, mas também quero ser como aqueles que chegaram na vinha, quero ser como aqueles que não murmuraram, mas receberam o que conforme o mestre falou. E depois eles indagaram o mestre no final, se você for ver no capítulo, no versículo 14, porque vai até o 16, depois você leia completo que você vai entender. E aí Jesus vai dizer: mas eu sou o dono do dinheiro, eu faço o que eu quero com ele, e eu quis pagar para eles o que é justo, eu decido o que faço, eu faço milagre, e nós recebemos se estiver pronto para receber. Você quer receber os milagres nesta noite? Você quer receber a cura nesta noite?
Jesus faz como Ele quer e a hora que Ele quer, e Ele não pede a ninguém porque Ele é o Senhor da messe. Ele pede que você abra o coração para Ele, como esses homens abriram, chegaram 4 horas, chegaram meio-dia, receberam e ficaram felizes da vida. E os que chegaram 7 horas ficaram murmurando, porque eles diziam: eu estou na igreja há 30 anos, fulano chegou agora e já tomou o meu lugar. Não, na igreja ninguém toma lugar de ninguém, meus amados. Tem um lugar para cada um. Tem um lugar para o pastor Cláudio, tem um lugar para o pastor Antenor, para as missionárias que aqui se encontram. Tem o meu e o seu e o nosso. E se aqueles que vão chegar a partir de hoje terão um lugar para ele, e principalmente se ele viver o que está aqui, terá um lugar garantido na glória superior. Quem crê da glória, quem acredita diz aleluia, porque o mestre está na casa fazendo milagres, fazendo prodígio, mas corrigindo severamente também. Ele disse que fazia como ele queria, a hora que ele queria, e na hora oportuna ele faz. Então ele se encontra presente. Ele não se faz ausente, jamais ele chega antes ou depois. Ele chega na hora exata, assim declarou o apóstolo Pedro. Ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora oportuna. Nós é que somos falhos e fracos, e pela nossa fé começamos a murmurar e dizendo: Deus esqueceu que eu estou na terra, Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais que eu existo, e pelo que eu estou passando, parece que Ele virou o olhar da minha vida e da minha face, da minha casa e da minha família. É o processo de Deus que nós estamos passando. Eu estou, não sei se você está, mas no tempo oportuno eu creio e vou glorificar diante de vocês, dizendo: o Senhor resolveu aquilo que só Ele poderia resolver na minha vida, na minha casa e na minha família. Que você possa falar o mesmo nesta noite e dar o testemunho na hora que Ele concretizar a obra, porque Ele não, a obra que Ele começa, Ele termina, e Ele quer começar e terminar. Ele quer começar a lapidar a nossa vida, nos transformar de dentro para fora, nos fazer novo de novo e renovado para combater o bom combate e chegar no final dando glória, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vá dizendo sim: Senhor. Olha, o Senhor também passou por muitos lugares. Nós sabemos, o apóstolo Lucas, no seu capítulo 20, capítulo 17, ele vai dizer assim: a pedra angular, a qual os pedreiros ou os construtores rejeitaram, não rejeite essa pedra, porque a pedra angular é Cristo libertador, é Cristo santificador, e Ele está na casa. Eles, quem é eles? Os judeus, fariseus e ezebeus, atores e os ateus. Mas você, que bom que você crê, está na casa dando glória ao Santo de Israel. Ele está passando, Ele está chegando, Ele está tocando, Ele está curando e Ele está sarando. Basta você dizer: Senhor, Tu sabes onde é o meu problema e Tu conheces a minha dor. Mas não diga para Ele o tamanho da sua dor, mas diga para a sua dor o tamanho do teu Senhor, e ela vai fugir da tua vida. É dando glória, porque Ele tudo pode. Como Ele fez com esses homens, Ele faz conosco hoje. Olha, você percebeu que não tinha o nome de nenhum deles? Coloque o seu nome neste lugar. Diga: eu estou nesta parábola, eu estou recebendo esta graça, eu estou recebendo esta correção. Porque no final Ele corrige e diz que o dinheiro é dele, e Ele paga conforme Ele quer, e como Ele quer, e a quem Ele quer. Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Aqui nesta noite já foi falado tudo isso. Portanto, você está no lugar certo para ouvir a palavra correta, que a palavra de Deus é amor, mas também é fogo consumidor, segundo a sua palavra nos revela, e o pastor Cláudio sempre nos alerta sobre isso, e você está atento a tudo isso e muito mais. O importante é que você está tomando posse. Nós também vamos chegar naquele evangelho onde o Senhor fala lá do jovem rico, meus amados. O jovem rico era aquele que pensava só nas coisas terrenas e mundanas, e no final Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento se salvar. Mas vejam bem, meus amados, o fundo de uma agulha que Jesus está citando aqui é que quem já foi lá em Jerusalém, em Israel, já conhece muito bem. Lá tinha são murado a cidade, aqueles muros antigos em volta da antiga cidade, e tinha um grande portão que, quando eles vinham de viagem de um camelo,
E quem já participou da escola dominical conhece muito bem essa passagem, certo ou errado. Eles vão comparar não uma agulha que a mulher costura, mas era a porta que era em formato de uma agulha, não o portão grande que era fechado 6 horas da tarde, 18 horas, e quando ele chegava depois desse horário, eles tinham que passar por aquele portão pequeno que era em forma de uma agulha, e o camelo tinha que ser descarregado tudo que ele trazia, porque ele é enorme, e ele ainda tinha que passar agachado por aquele portão para poder entrar. Então é nesse sentido que eles estão falando, é nesse sentido que a Bíblia está nos indagando. Passar por aquele portão estreito que mal cabia um homem, o camelo tinha que passar, e ainda encurvado ele já é. Vocês conhecem o camelo, né? Muita gente aqui conhece, né? Acho que só as criancinhas que nunca viu, mas lá é o que mais tem em Israel. Lá é a Lamborghini deles, é o camelo, viu? Então fica atento nesta passagem. Jesus está dizendo, se a tua riqueza, se o teu coração está na tua riqueza, tu não entrarás na glória superior. Mas se o teu coração está em mim, a tua vitória está garantida. Então entre nesta palavra, nesta noite, deixa ela fecundar o teu coração, para que quando você sair daqui, nunca mais saia da presença do Senhor. Para aqueles que estão ouvindo de longe, para aqueles que vão ouvir amanhã ou daqui a um ano, eles também serão purificados de dentro para fora. Jesus, o mesmo que falou isso para esse jovem, ele não queria que o jovem vendesse tudo que tinha, ele estava apenas fazendo uma tipologia para descobrir onde estava o seu coração. E muitos, como disse o nosso irmão que falou a mensagem, muitas vezes a dureza está no nosso bolso, e aí ele imaginou, olha quanta riqueza eu tenho, por que eu vou fazer isso, se eu posso desfrutar de tudo que eu tenho? Mas o desfrute dele provavelmente não levou ele para o céu. Como já foi falado aqui, tenha visão de Deus, porque a águia é um passo criado por Deus, e nós sabemos que quando ela chega na casa dos 50 anos, ela vai para o deserto, ela vai para as montanhas, e lá ela perde todas as suas penas, ela quebra o seu próprio bico batendo nas rochas, até que ele caia para nascer um novo bico. Ela perde as unhas e nasce uma novas unhas, e a águia chega até os 95 anos de vida, porque a maioria dos pássaros não passa dos 20, mas a águia chega até os 95 anos, meus amados, porque ela é um pássaro que foi sonhado por Deus e colocado na terra para que o profeta Isaías fizesse uma analogia daquela comparação que ele fez. Você tem a visão de Deus através como um pássaro que vai ao monte, que vai ao alto, e ao passar 3 vezes ela volta completamente com novas penas, com novas unhas e com um novo bico, e recomeça tudo de novo, e vive mais ou menos 45 anos após aquele processo que ela passou naquele local, nas montanhas. Então vá se entregando, porque no momento que você está aqui, nós sabemos que tem muitas passagens bíblicas, como lá o profeta Ezequiel escreveu a respeito do templo, capítulo 43, versículo 1, ele vai falar do templo que o Senhor deu a visão para ele, e como era que o Senhor queria aquele templo. Aí ele vai falar lá em corvo e corvados, e corvado significa não 1 metro, mas quando diz um corvado, é aqui do cotovelo até a ponta do seu dedo. Imagina, meus amados, um corvado é daqui até aqui. Essa medida, quando fala 20 corvados, não é 20 metros, dá mais ou menos uns 8 metros de comprimento, porque o nosso cotovelo até a ponta do dedão não dá meio metro. Então mais ou menos uns 8 metros, quando fala 20 corvados, 100 corvados, aí é só você fazer a conta, depende do braço de cada um, né? Se fosse do gigante Golias, com certeza daria quase 1 metro, mas o meu não dá nem meio, e garanto que de todos que aqui estão. Então quando ele fala destas passagens na Bíblia, você vai ver também quando Salomão fez o templo, está escrito tudo nessa linguagem, porque é a linguagem deles lá. E traduzida para nós, o corvado é do cotovelo até a ponta do dedão. Então nessa noite você está
no lugar certo, porque aquele que mandou fazer o templo, ele é dono do templo, e ele está no templo, ele está na casa, ele está no meu, ele está no seu, ele está no nosso, ele está em nossa vida, se nós permitir, se nós deixar. Aqui já foi falado da escravidão. Aqueles que não conseguem ficar sem isso ou aquilo, eles realmente são escravos, mas eles têm uma mentalidade que eles são livres, e na verdade são mais do que escravos. Eles se tornam aqueles que é uma presa fácil para o maligno, porque o maligno faz deles gato e sapato. Mas feliz é eu e é você que estamos na casa do Mestre, e Ele está falando contigo, Ele está falando conosco, Ele está querendo restaurar corações, mente, corpo e alma. Se você deixar, se você permitir, Ele adentrar e morará no seu coração. Meus amados, nós também conhecemos um homem muito sábio na Sagrada Escritura, por nome de Moisés. Aquele homem não entrou na terra prometida, mas eu te falo, dos que saíram do Egito, só 2 conseguiu entrar. E nós sabemos por quê. Moisés, a primeira vez que ele foi falar com o Rei da Glória, que nós estamos falando agora, que o povo estava sem água, e o Senhor disse: volta até eles, os convida, e chega na rocha com o cajado de Arão e bate na rocha 2 vezes. E ele fez conforme o Senhor designou, chegou lá, bateu na rocha e a água saiu, e eles se alimentaram. Na segunda vez que eles estavam já em outro lugar, estavam morrendo de sede do deserto mais uma vez, reclamando, murmurando, e Moisés mais uma vez foi falar com o Senhor, e o Senhor disse para Moisés: vai lá e fala 2 vezes com a rocha, que ela vai liberar água. Mas Moisés já estava indignado, não com Deus, mas com tanta falta de fé daquele povo, que toda hora Moisés ia intervir por eles a Deus. Moisés clamava por misericórdia. Moisés disse até para o Senhor: se não for para eles entrar no céu, tira a minha vida. Mas Deus disse: eu tratarei com eles e contigo. Eles são desobedientes, eles fizeram para eles bezerro de ouro, que Deus abomina, para colocar no lugar de Deus. Mas nesta hora que Moisés voltou para a rocha, e em vez de Moisés falar com a rocha, Moisés bateu 2 vezes na rocha. E aí representa a rocha. Quem era a rocha? A rocha é Ele. A rocha representava Cristo, e Cristo não poderia morrer 2 vezes. Cristo só podia morrer uma vez, e só uma vez ele foi transfigurado com a lança que penetrou no seu peito e saiu nas suas costas. E foi tudo por amor de mim e de você. E Deus teve que fazer com que Moisés fosse abatido antes de chegar na terra prometida, porque Deus corrige o nosso erro. E Deus diz: por que fizeste isso? Porque não era para tu bater na rocha, era para tu falar com a rocha. Mas não entrarás na terra. Mas nós sabemos que na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ali estava, para aqueles 3 que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, eles viram ao lado do Deus Altíssimo Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés pode não ter entrado na terra prometida, pode ter desagradado a Deus nesta hora, mas ele tinha muito crédito com o Senhor, e por isso ele foi para a glória. Por um único erro de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Qual é o seu erro? Qual é o seu pecado? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Vá apresentando ela para Jesus, para que você não venha perecer, mas venha entrar na glória superior. Vá se apresentando do jeito que você é, mas pedindo que Deus venha te lapidar, como eu peço que Ele me lapide de dentro para fora, me transforme como Ele quer e da maneira que Ele deseja, porque muitas vezes nós autorizamos a Deus a entrar em nossas vidas, mas só damos autoridade até tal lugar, e Ele é fiel e Ele não vai além do que você permitir. Se você disser: Jesus, vem só até aqui em minha vida ou na minha casa, Ele só vai até ali. Se você pode dizer para Ele: Senhor, tira só esses pecados, mas esse pecadinho de estimação eu quero morrer com ele, você vai morrer com ele, mas não vai entrar na glória superior. Então tome posse dessas palavras e permita que o Espírito de Deus te limpe nesta noite, de dentro para fora. Não tenha pecado de estimação, mas tenha Jesus em teu coração.
Deixa Ele entrar, deixa Ele transformar, deixa Ele lapidar, porque Ele quer realmente fazer obra. E a obra que Ele quer, só Ele pode. Se você permitir, dê livre-arbítrio para Ele entrar, dê livre-arbítrio para Ele purificar, e diga: Senhor, esse é o momento e essa é a hora. Eu creio que Tu estás fazendo grandes coisas neste lugar. Eu creio que Tu estás fazendo uma obra nova em minha vida. Faz na minha casa, faz na minha família. Tu sabes, Senhor, do que eu preciso. Tu sabes, Senhor, do que eu necessito. Portanto, fica comigo e fica conosco. Vai entrando, Senhor, lá onde só Tu pode. Eu estou te autorizando, eu estou permitindo. Faz, Senhor, como fizeste com estes homens que estavam procurando emprego. Faz, Senhor, como estes homens que estavam na praça, ninguém o contratava, Tu chegasse e chamasse. Aqueles que estão nas drogas, que o Senhor passa por eles através de um missionário, de uma missionária, ou de alguém que o Senhor determina, vai até aquela pessoa e fala algo para ele: é eu que estou mandando, é eu que estou te enviando. E se Ele permitir, e se Ele deixar, Jesus vai entrar e fazer morada. Como muitos que vão para as casas de recuperação e de lá saem transformados. Chegaram, só Deus sabe eles como foi que chegaram, só um trapo na terra, mas saíram de lá um novo homem ou uma nova mulher. Basta querer, basta permitir. Para isso é necessário você deixar Jesus fazer a obra. Não faça do seu jeito, porque não vai dar certo, mas deixa Jesus fazer da maneira que Ele quer. Deixa Jesus fazer como Ele deseja, e Ele quer fazer o melhor, mas só nós podemos permitir. Dê livre acesso e livre-arbítrio e diga: fica comigo, fica conosco. Entra, Senhor, como Pedro disse quando chegou na casa de Cornélio. Cornélio e sua família o Senhor deu aquela visão para Pedro das coisas impuras, e Pedro não entendia. E as coisas impuras que o Senhor mostrou para Pedro, e Pedro disse: Senhor, Tu sabes que eu não como réptil nem esses tipos de animais. O Senhor diz: Pedro, aquilo que eu transformo é lapidado e transformado e sarado para vir morar comigo. Está chegando 3 homens aí que vêm te convidar. E Pedro estava na hora 9, 9 horas da manhã, em oração no sol, no andar de cima. E aqueles homens esperaram, e no outro dia saíram em viagem. Foram levados à casa de Cornélio. Cornélio tinha sido transformado. Cornélio agora era um cristão, seguidor de Cristo, e queria ser batizado. E quando Pedro chegou em sua casa, ele caiu de joelho aos pés de Pedro. E Pedro disse: levanta-te, eu sou apenas um homem, mas você vai adorar só ao Mestre. E aquele homem foi batizado, ele e toda a sua família. Aquele homem passou a seguir ao Cristo vivo e ressuscitado, passou a dar testemunho do amor, da verdade e da justiça. Seja como Cornélio, seja como a família de Cornélio. Deixa Jesus entrar em tua vida. Nós sabemos como Josué, quando ele declarou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Até hoje não foi descoberto, a Bíblia não fala, os historiadores não descobriram, mas eles imaginam, por tudo que eles já leram e descobriram, a qual a família que ele falava era a igreja a qual ele liderava, porque segundo eles, Josué nunca casou, nunca teve família, mas Josué tinha uma família adotada em Cristo, adotada em Deus Pai e em Cristo Libertador. Então seja como Josué, e seja como aqueles que ouviam a voz de Deus através de Josué. Nós sabemos que o povo, até a época de Moisés, era um cabeça dura, mas assim que Josué assumiu, mesmo dizendo ele que não poderia realizar aquela obra, o Senhor disse para ele lá no capítulo 1: como eu fui com meu servo Moisés, como eu fui com fulano e com cicrano, e serei contigo também. E aí fortaleceu aquele homem, porque ele não se achava digno, como eu não sou digno, como você não é. Mas quando Deus está em nossa vida, nós podemos dizer como Paulo declarou: tudo posso, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me renova, é Ele que me cura, é Ele que me liberta, e é Ele que vai me salvar naquele grande dia, naquele dia que só Ele pode, naquele dia que terá do nosso lado o acusador, mas Ele vem dizer: benditos do meu Pai, vem para cá, porque tu és meu. E vai dizer para os cabritos: afasta-te para a esquerda, porque é o lugar onde haverá choro e ranger de dente, e onde o calor não cessa, e onde o fogo é constante, e onde o fogo é destruidor.
mas você vai para a glória do Senhor e diga: eu tomo posse, eu acredito, e fala comigo: eu sei, Senhor, que Tu me amas, eu sei, Senhor, que Tu me amas, mas eu preciso não só Te amar, eu preciso Te adorar. Para um lugar no céu eu garanti quando Tu me convidar. Então chegou a hora, chegou o momento. Vá glorificando, vá rendendo graça, vá dizendo: santo é o Senhor de Israel. Faz comigo, Senhor, como fizeste com esses homens, aqueles que murmuraram. No final eles entenderam que é preciso ouvir o Mestre, e é preciso pôr em prática a palavra do Mestre, e conforme Ele determina, e não como eu quero, nem quando eu desejo, mas é quando Ele diz: chegou, Pastor Cláudio, vai em tal lugar, e ele vai fazer a obra de Deus. Como muitas madrugadas eu sei que ele tem ido, onde Jesus diz: o meu Espírito te conduz, vamos comigo, e ele vai. Eu preciso de ti em tal lugar. Ou alguém liga para ele e fala: Pastor Cláudio, estamos necessitando disso ou daquilo. E imediatamente, em nome de Jesus, ele libera o que é necessário liberar. Porque Jesus não fala diretamente comigo, Ele fala diretamente através da sua palavra, mas Ele também fala através da palavra. Ele nos mostra em visão, Ele pode nos dar sonho, e Ele pode apenas nos enviar para tal lugar, para realizar o ID dEle, como Ele quer, e onde Ele quer, e com quem Ele quer. E Ele está aqui, perguntando: o que queres que eu te faça? O Mestre pergunta. Glória a Deus. Olha para cá, meus amados. Estão vendo um copo cheio de água, né? Observa. Água boa, né? Só eu tomei dessa água. Vocês tomaram dela junto comigo? Mas dessa aqui vocês podem beber. A fonte não seca, e a fonte derrama todos os dias na tua vida. Deixa Jesus fazer o ID dele, como ele fez através da rocha. Ali saiu água que saciou a sede daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas não eram fiéis, e todas as horas eles estavam murmurando. Mas não seja diferente, não seja como eles. Seja como o servo Moisés, seja como o profeta Elias, seja como todos que estão na Bíblia: Pedro, Paulo, João. E as mulheres seguem as Marias, que chegarão junto de Cristo, como elas estão na glória superior. Sabemos daquela mulher que é para todos, não tinha jeito, não tinha solução, a qual todos queriam apedrejá-la, e Jesus chegou, não só livrou-la da morte, mas levou-la para a glória superior. A primeira a ver o Cristo ressuscitado, a qual ela nem acreditava, confundiu até com o jardineiro. Mas eu digo para você, meus amados, que o jardineiro é aquele que poda a árvore, é aquele que derruba a árvore se necessário for. Por isso que ela confundiu, mas ela não confundiu. É porque Jesus também se faz jardineiro para podar aqueles galhos que é preciso podar na minha e na tua vida, para cortar aquela árvore pelo tronco se ela não quer entrar na glória. Porque é Ele que vai dar o destino final para cada alma. Não é Satanás que condena ninguém, viu, meus amados? Porque ele já é um condenado. Nós se condenamos quando não vivemos o que está aqui na palavra. E aí Jesus só vai dar o veredito naquele grande dia e dizer: afastai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Então você quer estar na presença para ouvir da boca dele: ô servo bom e fiel, aqui está teu galardão, aqui está a coroa da tua vitória. Porque tu fosse fiel no pouco, e quando eu te coloquei no muito, tu fosse mais fiel ainda. E assim Ele quer com você, quer com todos que aqui estão. O nosso pastor Antenor, nós sabemos da história dele, muita gente veio assim, aí nós já vimos muitos testemunhos. Quem é remanescente lá da igreja, onde é a farmácia hoje, que está nessa nave hoje aqui, além dos pastores? Então você, olha só, está vendo, pastor Cláudio? Faz 5 anos que nós saímos de lá, né? Então tem pouca gente que era daquela época lá. Está vendo? O pastor Antenor, desde lá nós já escutava pessoas que foram levadas para Cristo através da palavra de Deus, através dele e do testemunho dele. Porque a palavra cura e liberta, mas o testemunho arrasta os cristãos para seguir o Mestre como Senhor da sua vida e Senhor da sua história e Salvador da sua alma. Seja como Ele, e você será com certeza ouvir estas palavras: servo bom e fiel,
Eu te dei 2 talentos e tu transformasse em 4. Eu te dei 5 talentos e tu chegasse a mim com 10. Eu te dei 3 e tu chegasse com 6. Eu te dei 2 e tu chegasse com 4. Mas aquele que pegou um único talento e enterrou, ele foi condenado, porque ele pensou: esse patrão é muito vingativo. Se eu der fim a esse talento, com certeza ele vai me matar. Mas ele deu o talento para ser multiplicado. Então multiplique os talentos que Deus te deu. Seja louvando, seja glorificando, seja como o pastor Cláudio já explicou aqui. Não vou mais repetir o que já foi dito, porque você está aqui desde o princípio e ouviu. Então seja fiel. Então faça como Deus determina, faça como Jesus ensina, e deixe o Espírito dele te conduzir para você entrar, para você ser limpo, lapidado, purificado, sarado, abençoado, transformado, e dizer: eu creio porque ele me transformou, eu acredito porque ele me limpou, e é por isso que eu sou seguidor do Mestre. E lá, meus amados, na Antioquia, no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, foi o primeiro lugar em que qual eles foram chamados de cristão. Eles foram chamados de cristão, que significa seguidor de Cristo. Foi chamado pelos pagãos, aqueles que não conheciam a palavra de Deus, mas eles viam que eles eram unidos e reunidos e fortalecidos pelo Espírito da verdade. E eles disseram: olha como ele ama, como eles amam o Senhor deles, olha como eles são unidos, olha como eles se amam. E por isso o testemunho deles arrastou muita gente. O testemunho do pastor anterior já arrastou muita gente. E que o meu e o seu arraste muita gente. Já te falei a palavra pura e liberta, mas o testemunho traz para junto de Deus. Seja um desses que faz a obra. Seja um desses que vai ser fiel não só no pouco, não só agora, mas vai ser fiel até a morte, ou até o arrebatamento, que eu não sei como iremos, mas Deus sabe, e Ele já tem tudo escrito no caderno dele, e lá esteja escrito o nome dele. No nome desses operários da messe, meus amados, você vai colocar o seu nome no lugar daquela cura que não tem o nome daquele que foi curado. Coloca o seu nome para você receber a cura, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não foi só para Pedro e João, senão eles tinham feito isso aqui, colocado embaixo do braço e levado junto com eles. O Evangelho é para mim, para você que estamos nesta noite, neste lugar, recebendo, dando graça, glorificando e dizendo: sim, Senhor, bendita foi aquela noite, santa foi aquela hora que tu falasse comigo através da tua palavra. Pedro subiu, mas ele viveu primeiro a palavra e depois ele subiu com o dono da palavra, e a palavra ficou para mim, para você, para ser guiado por ela e por ela levado ao céu, para ele dizer: fosse fiel na minha palavra e a mim, porque a palavra é Cristo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra está em nosso meio, a palavra quer fazer o melhor em tua vida, a palavra fez e faz e continua fazendo e fará até o fim. Vocês viram que lá no Rio Grande do Sul muitas coisas aconteceram, mas em muitos lugares onde estava tudo morto, a Bíblia estava aberta em frases bíblicas que nos levam ao céu. Porque muitos podem não crer, mas eu creio que Jesus está na palavra, e a palavra está conosco, e a palavra quer libertar, e a palavra quer salvar não só o Rio Grande do Sul, mas quer salvar eu e você, e todos que se entregam a ela. Deixa ser guiado por ela e levante-se glorificando a Deus. Fique de pé, glorifique, renda graça e diga: chegou o meu dia e minha hora de eu receber minha cura, meu milagre, e tudo que o Senhor preparou para mim neste lugar santo, sadio e sarado. Porque foi Ele que desejou estar comigo, estar contigo, e nos dá o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida, para que chegamos junto ao céu. E não faça de qualquer jeito para não ser condenado, como está escrito, mas faça da maneira justa e fiel. E eu já agradeço a Deus pela minha rica oportunidade, glorifico ao mesmo pelos meus irmãos, pastor Cláudio, todos vocês, minha família, aqueles que se entregam e aqueles que se deixam guiar, conduzir pelo Espírito do amor, da verdade e da justiça. Louve, renda graça. Obrigado, Senhor. Aleluia, que Deus continue